Primeira Epístola de João, capítulo 1, farei a leitura dos versos 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Na semana passada nós começamos a estudar essa epístola de 1 João, e nós falamos que ela tem muito a ver com o nosso tema, pois ela é uma epístola família. Se nós observarmos por várias vezes a palavra filhinhos, se referindo carinhosamente a cada um de nós. John Wesley chamou-a de a parte mais profunda das Escrituras Sagradas. Então é um livro muito importante em relação à forma que ele nos trata. Semana passada nós falamos algumas coisas e eu quero resumir para nós lembrarmos. Nós falamos que enquanto João escreveu o Evangelho para os incrédulos a fim de despertar-lhes a fé, a epístola de 1 João escreveu para crentes a fim de aprofundar a certeza deles, da salvação. Então isso baseado, por exemplo, em João 20, 31, estes porém foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então João, o Evangelho, foi escrito para que creiais. E em 1 João 5,13, João também fala: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então nós falamos a respeito dessa questão, da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. E esse assunto é tratado nessa epístola de João, como nós falamos de um resumo geral, sobre essa questão. João apresenta 3 provas irrefutáveis que identificam o indivíduo salvo. Então, nós podemos vê-las aí. Você é salvo? Primeira prova está relacionada na sua fé em Deus, na fé que você tem em Cristo Jesus. Chamamos de prova doutrinária. Você pode ver isso em 1 João 2, 22 e 23. Olha o que diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então nós somos salvos. Quem é salvo, crê em Jesus Cristo. A segunda prova, a prova social, é a evidência, é o amor. 1 João 4, 20 e 21. Olha o que diz aqui: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, somos salvos e nós amamos o nosso irmão. E a terceira evidência ou prova é a prova moral, questão de obediência. Uma das passagens é 1 João 2,4. Aquele que diz
eu o conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então nós percebemos que essas podem ser levantadas aqui, né, como provas, e firmar essa certeza. Nós falamos a respeito da certeza de salvação, que um problema é aquele que é muito certo, né, mas não busca evidências, está tão convencido que é santo, que não se importa com a vida. E um outro problema é aquele que vive cheio de temores, desconfiando da própria salvação, sendo salvo. Então, principalmente para esses que são filhos de Deus, aqueles que porventura são filhos, mas estão em dúvida, ou aqueles que não são filhos, mas estão tão certos, né? A palavra de Deus, ela atinge cada um de nós. Ela tem esse propósito de firmar aqueles que são seus, aqueles que são os filhos de Deus, e de realmente mostrar, né, por luz, para mostrar aquele que não é filho de Deus, aquele que não ama a Deus. Então nós vemos isso nesta passagem. Saindo desse resumo, nós entramos no texto propriamente dito, 1 João capítulo 1, e aí nós vimos esses 3 próximos pontos. Aqui João começa a falar a respeito de Jesus, aquele que desde o princípio existe. Ele começa a falar a respeito de Jesus, ele vai falar sobre a santidade de Deus, para depois falar conosco, como filhos, como pecadores, mostrar que nós temos que buscar Jesus. Então, o que João falou a respeito de Jesus nesses versículos? Primeiro, sobre a pré-existência do verbo, a pré-existência de Jesus. Aqui diz o que era desde o princípio. Depois, a humanidade do verbo. Ele ressalta aqui nos sentidos, né? Ele fala a respeito dele e dos outros apóstolos que tiveram contato com Jesus. Então ele fala, nós ouvimos, nós vimos, nossos olhos viram, né? Nossas mãos apalparam. Ou seja, Jesus tinha sim a sua humanidade. E a terceira questão, a manifestação de Jesus. Ele fala sobre essa manifestação, porque Jesus não é aquele que apenas se manteve isolado, longe nos céus, mas é um Deus na terra, é um Deus que se manifestou, e não apenas se manifestou no sentido de estar presente aqui, mas ele realmente se revelou para os seus filhos. Jesus se revela para nós. Hoje ele não está aqui em corpo, mas ele está no nosso coração, através do Espírito Santo. Ele se revelou, a manifestação de Jesus é colocada aqui. Então nós chegamos neste momento de hoje, próximo, que fala a respeito pode passar isso aqui, que é o mais parte do resumo ainda, que é a respeito do homem pecador, Deus santo e o homem pecador. Nós percebemos que a palavra começa aqui no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele ouvimos e anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele fala sobre Jesus, e ele fala sobre Deus, a santidade de Deus. Esta mensagem, que Deus é luz. E repare que a ideia é exatamente essa, de nós nos reconhecermos a partir da luz. Lembra do tema família? Eu sou família de Deus. Quando ele diz que nós devemos ter essa certeza de salvação, ele está falando a respeito de nós termos essa certeza da nossa união com Jesus. E essa união com Deus, ela nos faz parecidos, uma família parecida. Eu disse isso na semana passada. Essa família que anda junto. E principalmente em relação à própria salvação. Nós somos filhos de Deus, então nós somos eternos. Nós temos a vida eterna. Estamos juntos de Deus. E ele começa então dizendo que Deus é luz. Deus é luz. Quando se fala a respeito de luz, se fala dessa revelação de Jesus. Se fala da santidade e perfeição de Deus. Luz brilha, não se esconde.
Luz todo vê, tudo vê. Deus vê a cada um de nós. E Deus vê como nós somos. Por isso que ele continua a passagem falando a respeito do pecado. Porque se nós dissermos que nós não temos pecado, nós podemos enganar aos outros, podemos enganar a nós mesmos, mas nós não podemos enganar a Deus. Deus é luz e Deus tudo vê. E nós percebemos então que toda essa passagem, desde o começo, nós falamos a semana passada, que ela tem um contexto dos homens que estavam se desviando, alguns gnósticos, algumas pessoas que pregavam doutrinas estranhas, e ele exatamente fala diretamente a essas pessoas. Então lá existiam pessoas que não acreditavam em Jesus como Deus, lá existiam pessoas que estavam relativizando o pecado, como se dissesse, não, o pecado não existe. Aquela ideia, né? A alma é boa, o corpo é ruim. Como eu habito num corpo ruim, eu faço coisas ruins, mas eu separo, né? Às vezes a gente tem essa tendência, né? Não, minha cabeça é direitinho, o que não funciona bem é meu corpo, né? Ele vai errado, ele faz coisas erradas. Eu sou uma pessoa ótima. Mas como nós pensamos, né? Exatamente ao contrário. O corpo, ele está ali e ele é pilotado pela mente, pelo nosso coração. E se o nosso coração e a nossa mente estão não vai sair a palavra, né? Desgovernados, tudo sai errado, tudo sai fora do lugar. O corpo vai agir erradamente, o corpo não vai funcionar. Então nós percebemos aqui exatamente ele falando, sim, existe pecado. E a mensagem de hoje é exatamente essa: sim, existe pecado. E nós, no lugar do engano, devemos ir para a luz. Se há alguma coisa errada comigo, eu quero saber, irmãos. Temos que parar com essa mania, né? Eu estou me sentindo mal, estou meio doente, mas eu que não vou no médico, porque eu vou chegar lá e ele vai encontrar um problema. Tá, então você prefere ficar doente e primeiro encontrar, né, com que esse problema aumente bastante. Às vezes nós agimos assim em relação ao pecado, né? Falar, não, eu tenho umas coisas aqui, mas eu não vou ficar muito pensando nisso, não, porque senão não vai dar certo. E é exatamente ao contrário. E aqui, nós temos aqui, nessa tentativa de esconder que somos pecadores, nós temos aqui um problema sério, que nós cometemos 3 enganos. Aí você pode deixar aí já os 3 enganos, os 3 enganos do pecado. Nós falamos isso rapidamente um domingo de manhã, e eu quero decorrer aqui um pouquinho sobre esses 3 enganos do pecado. O primeiro é o engano dos outros, é uma tentativa de enganar aos outros. Quando diz aqui no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é a mentira? A mentira é exatamente algo que nós fazemos aos outros. E como nós mentimos? Quando nós demonstramos uma santidade que não existe, quando nós tentamos passar aquela ideia de bondade que não existe. E ele está acusando aqui, né, nos mostrando que o nosso pecado é uma afronta contra os nossos irmãos. Tudo aquilo que nós vivemos, né, tudo aquilo que nós cantamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pregamos, deve estar relacionado à forma que nós vivemos. Tem que ter uma comparação disso. Nós não podemos cantar, né? Tudo eu entregarei a Ti, Senhor, e na prática entrego quase nada, né? Nós não podemos demonstrar uma santidade inexistente. Nós precisamos tirar essa distância, né, entre a aparência e a verdade. E a ideia aqui de tirar essa distância, irmãos, não é mostrando o pecado para todo mundo, né? Eu sou assim, né? E não. Aqui, depois que ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Ele diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a ideia é exatamente, no lugar de esconder,
o pecado, nós devemos confessar os pecados, ir para a luz. E aí nós vamos assim ter uma real comunhão. Se você tem uma comunhão de mentira, você não é bom e se demonstra bom. Se você é pecador e demonstra santo, você tem uma comunhão frágil. E é interessante que muitas vezes as pessoas têm essa ideia errada, né? Que acreditam que se falar a verdade, eu vou perder o meu amigo. Então eu prefiro fingir ser o que eu não sou. E comunhão baseada em mentira não é comunhão, porque você vai perder realmente o seu amigo um dia, a hora que ele descobrir como você é, se você mostra ser alguém que não é. E com certeza a gente precisa se aproximar dessa verdade. Eu preciso ser sincero, mas não sinceridade, como eu acabei de dizer, de mostrar um pecado, mas eu preciso ser sincero diante de Deus, me aproximar da luz. Todo esse texto está falando para se aproximar da luz, e assim confessar os nossos pecados, e nós vamos ter comunhão com uns com os outros. Nós vamos aumentar essa comunhão uns com os outros. O segundo ponto aqui é a tentativa de enganar a nós mesmos. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O pecado, ele é um engano a si mesmo. É interessante que ninguém peca dizendo: o que eu estou fazendo é errado. Todas as vezes que nós vamos cometer pecado, nós primeiro nos convencemos: isso não é errado. Ou a gente fala: mas é um errinho, aquele negócio, mentirinha branca, né? É um pecadinho, não é nada demais. Nós nos convencemos de que nós não estamos errados. Basta você ver o mundo, como isso chega numa escala assustadora, a ponto de que as pessoas cometem os maiores crimes, as maiores imoralidades, achando que não estão fazendo nada de errado. Eles se orgulham daquilo. Eu já contei aqui algumas vezes, né? Como a gente está vivendo num mundo estranho, a ponto de assaltantes, né, antes de sair fazer o assalto, vamos explodir uns caixas eletrônicos aí, junta todo mundo da mão e ora o Pai Nosso lá, e pede para Deus abençoar o assalto. Vocês acreditam que isso acontece? Contei uma vez que eu vi no tal do Datena lá, antigamente, faz muitos anos isso, que estava uma família fazendo uma reunião de oração numa casa, um culto de lar, e as pessoas querendo ir no banheiro, e disse que não podia ir no banheiro, não podia ir no banheiro. Alguém achou estranho aquilo, né? Mas sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo um sequestro naquela casa, e a pessoa sequestrada, na hora do culto, eu falava: põe ela no banheiro, a hora que acabar o culto a gente põe lá de novo no quarto do sequestro, né? Então, como que se cai na cabeça do ser humano? Faz um sequestro, aí o pastor pede para marcar culto terça-feira lá, pode. E domingo vai para a igreja, e durante a semana, o que eu trabalho? Não, sou sequestrador, né? É uma coisa complicada. Você engana a si mesmo, porque quem está fazendo isso fala: não, mas eu preciso de dinheiro, acontece o seguinte, né? Então, os fins justificam os meios. Esse auto-engano é uma praga, irmãos, porque nós ficamos doentes, né? Nós aceleramos a nossa própria doença. Nós não admitimos que somos pecadores, nós não confessamos os nossos pecados, e com certeza isso gera cada vez mais mal, né, no nosso coração. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Falamos então também que existe uma terceira tentativa aqui, ou engano. É a tentativa de enganar a Deus. O texto do versículo 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E aí nós lembramos aqui que esse fazemo-lo mentiroso é fazendo Deus mentiroso. E a explicação simples exatamente está relacionada a que, se Deus fala que nós somos pecadores e nós estamos negando o nosso pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso. Eu tenho falado algumas vezes aqui como as pessoas não aceitam, né, que são erradas, que são pecadores, que cometem algum delito. Você já percebeu? Quando alguém chega e fala: não, fulano roubou, fulano fez isso, fulano fez aquilo, a pessoa fala: eu não fiz nada.
O que esse está falando? Que o outro é mentiroso. Quem está acusando que é mentiroso, quem está acusando é caluniador, vai ter que provar, ele vai ser preso, vai ser processado. É quase como que estivéssemos fazendo isso com Deus, né? Deus fala: olha, você é um pecador. E a gente: não, mas não é bem assim, Senhor Deus. Nós estamos enganando a quem? A Deus é que não é. E Deus sabe que nós somos realmente pecadores. Aquele que diz que não é pecador está contradizendo o próprio testemunho de Deus acerca da pecaminosidade humana. E alguém levou isso a tão fundo que disse o seguinte: se nós não somos pecadores, então, além de dizer que Deus está mentindo, Deus fez um ato desnecessário. Para que mandou Jesus Cristo morrer pelos nossos pecados se nós não pecamos, né? Então, é como se falasse: não precisa, a gente dá um jeito aqui, Senhor Deus. A gente aprendeu a andar certo, nós chegamos a um nível de santidade que nós não precisamos disso. Então, a gente vê isso aqui, irmãos. Deus é luz. Se eu não me aproximo do Senhor, eu vou me aproximar do quê? Do pecado. E quando eu me aproximo do pecado, eu vou começar a enganar os meus irmãos, porque as minhas atitudes vão ser cada vez mais fracas diante da verdade. Eu vou estar mentindo contra mim mesmo, porque eu vou estar negando. É como eu disse há pouco, aquele que está doente e nega que está doente. Eu vou mentir, eu vou contradizer a própria luz, a própria verdade. Eu queria concluir, irmãos, com algumas questões aqui muito importantes para nós. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse momento. Nós somos pecadores, mas nós não gostamos que os outros pensem nisso, ou falem sobre isso. Você já parou para pensar? Perguntar: você é pecador? Sou. Se alguém chegar para você: você sabia que fulano está falando que você é pecador? Está falando o que de mim? Mas você não é pecador? E aí vem a questão de esconder do irmão. Você já conheceu aquela pessoa que você olha para ela e fala: você nunca viu um pecado daquele sujeito? Deve ser santo, porque você olha tão bonitinho, tão bonzinho, né? Só fala de Deus. Tem que morar com ele, né? Aí vai conhecer o pecado. Alguma coisa está errada, irmãos. Ou realmente nós estamos tão próximos da luz que nós estamos demonstrando essa santidade toda, que as pessoas olham para nós e falam: nossa, que irmão maravilhoso. Ou nós estamos tendo um baita trabalho para esconder e para mentir numa santidade. E é interessante que é muito mais difícil ser falso. Porque se você ser um falso mais ou menos, todo mundo vai perceber. Para você ser falso, tem que ser um bem bom falso. Vamos dar um exemplo. Se você receber um dinheiro lá, uma nota de R$100 com um desenho do Zé Carioca lá, não sei se nem existe Zé Carioca mais, né? Tem que mudar esse quadrinho aí. Você vai falar, na hora você fala: essa nota é falsa. Agora, quando você recebe uma nota de R$100, que era aquele R$1 que foi lavado, que foi desbotado e foi impresso em cima da nota, você tem dificuldade, mas deu trabalho para fazer. Então a gente percebe, irmãos, que a dificuldade de ser falso é muito maior do que você ir para a luz e confessar os seus pecados e estar diante dos irmãos, sincero, na verdade. Só existem duas alternativas: ou nós nos aproximamos de Deus e confessamos os nossos pecados, ou nós mentimos e disfarçamos a nossa santidade, né? Relativizando o pecado. E nós só temos uma coisa a fazer: é reconhecer os nossos pecados, é nos aproximar da luz. É o que o texto diz o tempo todo. Ele não apenas diz: se dissermos que temos comunhão, ou se mantemos comunhão, ou se não pecamos. A parte principal aqui é o versículo 7 e o versículo 9, quando diz: se porém andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Então a ideia é: ande na luz. Como que a gente vai andar na luz, irmãos? A palavra de Deus é luz, é verdade. Parou que quando alguém quer
está num ambiente, às vezes os ambientes de pecado são escuros, né? A pessoa tem uma certa vergonha. No carnaval usa máscara, meio que para se esconder. Deus é luz, acenda a luz, vá para a luz. Versículo 9 é a mesma coisa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se alguém falar, está falando que você é pecador. O que está falando de mim? Tipo assim, mas não tem nada para falar. E pare um pouquinho, irmãos. Se você tivesse que agora, não fala em voz alta, mas em voz baixa, confessar um pecado, quantos minutos você conseguiria ficar falando aí dos seus pecados? Às vezes a gente não está lembrando muito, né? Perdoa os meus pecados. Senhor, o Senhor sabe, né? Eu não sei, porque se eu soubesse eu estava mudado, eu não tinha mudado alguma coisa. Se a gente não muda, praticamente porque não tem nada errado. No outro dia você continua o mesmo. Então a ideia aqui, irmãos, é fazer uma faxina e não limpezinha. Sabe o que é isso? Quando você vai fazer aquela limpeza bem rápida na casa, né? Aí chega para lá. Ou quando aquele dia de faxina, que você realmente limpa todos os cômodos. Não sei se alguém faz isso ainda, né? Mas... Ou você pega para limpar alguns móveis que estão ali parados, né? Tirar tudo de dentro do guarda-roupa. O quanto nós estamos nos acostumando de dar uma limpezinha, né? Leva o carro lá no posto, lá ele dá uma jogada de água assim e passa. Não sei quantos ainda ficam a sábado da tarde inteira lá parado, lá limpando o carro, passando cera e tirando os pozinhos dos cantinhos. Essa é a pergunta que eu faço para mim e para você. Quanto tempo faz que a gente não para? Não, hoje eu vou tirar o dia para confessar meus pecados. Hoje eu vou pensar um pouquinho sobre o que eu tenho feito. Aí você fala, eu falo um pouco mal dos outros. Mas não é esse tipo de limpezinha, não. O quê? Pense um pouquinho, o que você já falou? O quanto que você tem falado? Leia a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Quanto mais nós nos aproximamos da luz, você vai enxergar mais a mais o seu pecado. Fazer um exame completo. Quando eu mudei para a série, uma dessas vezes que eu voltei para Séries, Goiás, eu já estava acostumado com o Dr. Reinaldo aqui, e mês de setembro eu tinha aqueles nariz entupido e alguma coisa, eu ia lá, ele me dava um remedinho, e em 2 semanas eu sarava. Eu nunca fez exame algum. Não estou falando mal do Reinaldo falecido não, viu? Ele era um bom médico, para mim foi sempre bom. Aí eu cheguei lá em Séries, fui no médico, todo feliz, né? Aí sentei, comecei, né? Aí ele, bem, nós vamos fazer uma não sei o quê, vamos fazer uma não sei o quê, um monte de exame, um de enfiar um cano não sei aonde, outro não sei o quê, no nariz, e faz uma cópia não sei do quê. Aí eu falei, mas o senhor não pode me dar um remedinho, né? O homem ficou bravo comigo, não. Eu era um médico, eu não conhecia, disse que ele era meio bravo mesmo, sabe? Levantou, eu não pratico esse tipo de medicina. Ficou, vixe, acho que eu falei, então tá bom, eu vou embora. Eu falei que eu não fiquei bravo, mas fui embora, né? Fui embora lá, acho que eu já contei uma história dessa parecida aqui. Quem estava errado? Eu. Como que o médico nunca me viu na vida, vai me dar um remedinho? Ele queria fazer exame. E hoje em dia é assim, né, irmãos? Quem viveu um tempo no passado, o médico dava um remedinho, ele olhava e dava certo ainda, né? Agora hoje não, você vai lá, tem um monte de exame, o médico específico para esse osso, para aquele osso, e assim nós estamos assim, né? Mas exatamente, irmãos, pensando em relação ao nosso pecado, né? O quanto nós estamos dispostos a falar, Deus sonda e conhece, né? Mostra tudo, vamos aí fazer um check-up, vamos aí olhar o que nós precisamos. É isso, irmãos. Ir para a luz. Com certeza, quando nós vamos para a luz, nós vemos o nosso pecado. Mas não é só para a gente ver e ficar horrorizado com o nosso pecado. Nós vemos Jesus que purifica de todo pecado.
Porque se nós andarmos na luz, ele diz que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. No versículo 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Vamos nos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, ó Deus. Confessamos que nós muitas vezes somos negligentes, nos acostumamos com certas coisas, com certas dores, como se fosse um remedinho para a dor basta, ó Deus, quando nós precisamos da cura, quando nós precisamos de tratamento, ó Deus, quando nós precisamos nos preocupar, Deus. Ó Deus, que o Senhor Deus nos incomode, para que nós sejamos sempre, ó Deus, confessar pecados é todo dia, que sejamos sempre, ó Deus, colocando diante do Senhor a nossa vida, pedindo que o Senhor Deus nos perdoe, pedindo que o Senhor Deus transforme a nossa vida, ó Pai, para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, para que nós possamos ter comunhão contigo, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, que o Senhor aplique no nosso coração, ó Deus, a Tua verdade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.